Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. E hoje nós vamos falar sobre como a novela Pantanal pode mexer com os sonhos dos brasileiros. Será que ela pode interferir? Será que o nosso inconsciente, o nosso subconsciente pode usar elementos da novela? Que, aliás, os índices de audiência cada vez mais alto a cada capítulo pode usar os elementos da novela para nos passar alguma mensagem em nossos sonhos? É isso que nós vamos ver hoje, de uma forma pausada, com calma, onde nós vamos analisar os elementos importantes. Então, mas primeiro nós precisamos entender como um sonho se forma. Então vamos fazer de conta que esse bonequinho aqui, ó, é você. E esse grande círculo são todos os fatos, os acontecimentos que estão à sua volta, no seu dia a dia, na sua semana, no seu mês. E tudo o que acontece à sua volta, ele é absorvido pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, em forma de som, em forma de imagem, ou até mesmo em forma de tato, de sentimentos, de emoções. E tudo se transforma o quê? Em memória. Todos esses acontecimentos, bons ou ruins, neutros, eles se transformam em memórias. Um S que faltou. E essas memórias são armazenadas na nossa mente, como um grande arquivo. E a nossa mente pode usar como bem entender. Até o que ali está guardado nessa grande biblioteca do nosso cérebro, para tentar nos passar uma mensagem através dos sonhos. Então tudo que nós vemos, tudo que nós ouvimos, mais uma vez, pode ser usado pelo nosso inconsciente para nos passar uma mensagem. Inclusive, se você, por exemplo, está andando numa calçada na rua e ali, aonde é depositado algum tipo de lixo, de sacola ou de caixa, você nem liga, mas os seus olhos deram de relance uma olhada, observaram. O que está ali, o que você não ligou na hora que você passou, pode aparecer no seu sonho com um tamanha nitidez. O subconsciente tentando passar uma mensagem, o inconsciente através dos sonhos. E o que nós vemos através de filmes, de novelas e de séries também da mesma forma. Tudo que nós estamos assistindo pode o subconsciente usar os elementos ali para tentar nos passar uma mensagem. Você pode se perguntar, mas daí tais sonhos, eles terão uma interpretação com tamanha importância também para a minha vida? Sim, exatamente. O seu inconsciente vai aproveitar os elementos que tem à disposição para passar uma mensagem. É como contar uma parábola. Contar uma parábola é usar os fatos do dia a dia, do cotidiano, elementos simples como uma semente, uma planta ou uma folha, para que todos possam entender uma história. O inconsciente, da mesma forma, usa o que tem à disposição. Então, o que está acontecendo na novela, os elementos, os objetos, as histórias que aparecem ali, podem ser usadas pelo nosso inconsciente para nos dar um sonho. E nesse sonho, mesmo que seja influenciado pela novela, tem um fundo, tem uma história, tem uma mensagem. E nós podemos decifrar isso. Mas eu estou falando da novela Pantanal por quê? Porque é uma novela que fez muito sucesso nos anos 90, muito sucesso. As parabólicas, por exemplo, que você vê nas casas das pessoas, elas foram chegando nas casas, se popularizando em razão da novela Pantanal. Era difícil as cidades que pegavam a rede manchete de televisão, aonde passava Pantanal. Então, as famílias entravam em consórcios para comprar a parabólica. E cada vez mais famílias comprando parabólica, o preço foi popularizando, se tornando mais acessível. A novela Pantanal, ela chegou a ultrapassar a audiência da principal emissora que havia na época, que era a Globo. E hoje,
a própria Globo está usando a história para fazer um remake. E esse remake tem alcançado índices altíssimos que a Globo não tinha mais alcançado no horário. Então tem muita gente assistindo. E os elementos que vão aparecer e que estão aparecendo na novela ficam gravados no nosso subconsciente. E mais uma vez enfatizando, a nossa mente pode os usar para nos passar uma história através dos sonhos. E não só isso, as pessoas que assistiram a novela na década de 90, eles estão assistindo agora, os sonhos dessas pessoas que assistiram há anos atrás e agora podem resgatar memórias da época, sentimentos e emoções que viveram quando na época que a novela passou a primeira vez. Esse resgate pode acontecer. Não só isso, a novela ela ficou muito marcada na década de 90 em razão das atrizes que também apareciam nuas na novela, em razão do Pantanal, se banhando no rio. Isso mexeu muito com as pessoas que assistiam. Até então não estavam acostumadas, as emoções, os desejos vieram à tona. E na época também muitas pessoas, da mesma forma que hoje, sonhavam. Os impulsos sexuais mesmo apareciam nos sonhos. E as figuras marcantes dos animais apareciam no sonho. Influenciado pela novela? Claro, influenciado pela novela. Mas a mente usava para passar uma mensagem. Algo que a pessoa está precisando ouvir no momento, entender, aprender, saber. E quais são esses elementos que aparecem, deixa eu só apagar aqui, na novela ou vão aparecer na novela? Inclusive, assistindo essa novela hoje e vendo cenas da primeira vez que foi gravada, na década de 90, os diálogos dessa novela hoje, do remake, são exatamente iguais. Exatamente iguais da década de 90. Então, por isso que muita memória afetiva da época, ou mesmo até traumas, podem vir à tona assistindo a novela. Pode. Está tudo guardado em nossa memória, tá? Então, o que nós estamos vendo na novela e o que nós vamos ver na novela que pode influenciar nossos sonhos? Então, eu vou marcando aqui de forma bem pausada para vocês entenderem e depois nós vamos falar de maneira rápida sobre o significado. Então, nós estamos vendo, por exemplo, boi. O personagem principal, José Leôncio, ele mexe com gado, então é muito comum vermos o boi. Nós estamos vendo a onça pintada do Pantanal, aonde uma das personagens principais, a Juma, a mãe dela, Maria, se transforma em onça. Espíritos guardiões do Pantanal, nós estamos vendo a cobra, a sucuri, aonde o velho do rio também, o espírito guardião do Pantanal, se transforma. Nós estamos vendo cavalos. Nós estamos vendo peixes. Tudo que eu estou falando e citando aqui é o que tem aparecido na novela e que vai aparecer também. Vocês vão assistir, vocês vão ver. Nós estamos vendo a sela. Sela do cavalo, o arreio. Isso tem aparecido, o estribo. Isso tem aparecido com frequência também. Até a sela do pai do José Leôncio é um dos objetos principais da novela, em que durante a novela inteira o personagem principal, José Leôncio, guarda com carinho. Nós estamos vendo também os barcos, mais propriamente dito, a chalana, pilotada agora pelo então músico Almir Sater. E é bem marcante quando o Almir Sater está na direção da chalana, nessa versão atual, aparece o timão. A direção da chalana, como se fosse de um navio pirata até. Isso está aparecendo quase todos os capítulos. Nós estamos vendo viola, nós estamos vendo violão nas rodas de viola que são tocadas. Nós estamos vendo, por exemplo, fogueiras sendo acesas de noite lá no Pantanal. Nos próximos capítulos nós vamos ver também, já apareceu até o avião. Mas vai ter uma pista de pouso ali na fazenda do José Leôncio.
Então o avião vai aparecer com bastante frequência. Nós estamos vendo faca, facão no cinto, no cinturão dos peões da fazenda, inclusive do próprio personagem principal, o José Leôncio. Nós estamos vendo o que também? Mais canoa da mãe da Juma, da própria Juma, nós vamos ver depois. Nós estamos vendo, e está acabando o espaço aqui, eu vou ter que subir. Nós estamos vendo o rio com bastante frequência, nós estamos vendo o rio. Deixa eu puxar aqui agora, eu devia ter começado ali. Nós estamos vendo a floresta lá do Pantanal. Nós estamos vendo estrada de chão batido, estrada de lama, estrada não asfaltada. Nós estamos vendo tapera, que são casas simples, construídas lá no meio do Pantanal, inclusive é onde a Juma vai morar. Nós estamos vendo, nós vamos ver isso, o que eles chamam lá de cramulhão, que vai ser um diabinho preso na garrafa, um boneco de um diabinho preso na garrafa. Na versão da década de 90, quem carregava era o personagem Trindade, que era interpretado pelo Almir Sater. Nessa versão agora, quem vai ser o cramulhão, que vai carregar o diabinho na garrafa, é o filho do Almir Sater. O Trindade vai ser interpretado pelo filho. Isso vai se falar muito na novela, tá? Nós estamos vendo chapéu na cabeça dos peões. O que mais que eu marquei aqui? Jacaré. Está aparecendo jacaré, deixa eu continuar aqui para baixo. Piranha vai aparecer muito, inclusive uma das cenas principais da novela, eu não vou dar spoiler, mas vai ser em volta da piranha. E nós vamos ver também bastante conflitos de pai e o filho, do José Leôncio e o filho Joventino, entre muitos elementos. Eu marquei os principais. E todos esses elementos estão aparecendo na novela. E nós podemos sonhar com ele, em razão de estarmos assistindo a novela. Aliás, até já começou. Eu recebo por dia no canal muitos sonhos de muitas pessoas do Brasil inteiro. E alguns desses elementos já começaram a aparecer com uma frequência maior que o normal. Eu tenho esse controle, eu faço esse controle. E já começaram a aparecer. Por isso o motivo do vídeo até. Como a novela Pantanal pode mexer com o sonho dos brasileiros. Está mexendo. E mais uma vez, a sua mente, o seu inconsciente pode aproveitar desses elementos que você viu na novela e tentar lhe passar uma mensagem. Por trás desses elementos, o nosso subconsciente pode ter um entendimento. Eu já falei, tem vídeos aqui no canal de maneira separada com cada elemento desse, onde eu falo de maneira separada com cada elemento. Mas só dando uma pincelada por cima, por exemplo, quando aparece um boi no sonho das pessoas, um boi bravo, às vezes, como uma arruada novela, pode ser nós estarmos enfrentando nossos medos. O nosso inconsciente nos dar uma mensagem nesse sentido. Ele pode usar, pegar lá da sua memória a figura de um boi que você viu assistindo a novela e passar uma mensagem assim: precisa enfrentar seus medos. Não corra dos seus medos. A onça, ela representa a intuição quando aparece em nossos sonhos. Aquela voz calma que vem de dentro e que nos direciona pelo caminho correto. Confundida até mesmo com a voz da razão, que as duas meio trabalham juntas. O seu inconsciente pode aproveitar a figura da onça que você viu assistindo a novela e tentar lhe passar uma mensagem nesse sentido, que é necessário ouvir a sua intuição. A voz da experiência interna que está dentro de você. A cobra, que geralmente na interpretação dos sonhos, no significado dos sonhos, é entendida de maneira errônea como traição, e não é. A cobra geralmente é um aspecto de inteligência, podendo representar às vezes o ego, às vezes a razão em nossos sonhos. Nosso inconsciente pode usar essa figura que vimos na novela para tentar nos passar uma mensagem a respeito. O peixe, os peixes, é o nosso ganha-pão, é alguma mensagem na área financeira nossa.
vender o nosso peixe, ganhar o nosso dinheiro. O barco, agora é a sela, o arreio, o estribo, é no caso de domar nossos sentimentos, frear nossas emoções, a direção do cavalo ali. Às vezes nós estamos nos deixando levar pelas nossas emoções, e as emoções são enganosas. E aí o nosso subconsciente quer nos dar uma mensagem, por exemplo, que é hora de segurarmos um pouco. Opa, estamos indo por um caminho que podemos nos arrepender depois. Então nós podemos ter um sonho com o freio de boca do cavalo, o arreio, no sentido de controlar. O cavalo representa nossos sentimentos, emoções mais fortes, a sela mesmo, de domar os sentimentos. O barco, a chalana, principalmente o timão. Se aparecer o barco, a chalana no nosso sonho, representa a nossa vida. E o timão, a direção, é a direção da nossa vida. Para onde estamos levando a nossa vida? Que rumo estamos dando às nossas vidas? A viola, o violão, é focada nas cordas. As cordas muito esticadas, o som não sai perfeito, ou muito frouxo, nem sai som. Então as cordas têm que estar no ponto certo, ou no equilíbrio. Quando nós sonhamos com instrumentos de corda, geralmente é equilíbrio emocional, uma mensagem nesse sentido. As fogueiras é uma representação da nossa mente estar deletando arquivos da memória para dar lugar a outros. É um reflexo de um processo natural que ocorre em nossa mente enquanto estamos dormindo. O avião, ele sempre representa a autoestima, ou algo que vai nos levar aos nossos sonhos, aos nossos objetivos. A faca, o facão, o poder da palavra que fere, que magoa. Eu estou dando só uma pincelada por cima. Se vocês quiserem se aprofundar em cada item, existe aqui no canal, eu já fiz o vídeo para cada item específico, explicando tintim por tintim o que significa e como vocês podem interpretar. Aqui é só uma pincelada para vocês entenderem como a nossa mente pode usar uma produção de uma novela, os elementos que ali aparecem para nos passar uma mensagem. Para vocês saberem que isso é possível. A canoa representa o esforço de remar, o esforço com relação a algo que estamos desejando, querendo em nossas vidas. O rio pode representar a força do tempo, o passado ou o futuro. E aonde o tempo pode estar nos levando, a floresta pode representar pontes de entendimento entre neurônios sendo formados na nossa mente enquanto dormimos. A nossa mente procurando soluções para problemas que nós enfrentamos. A estrada de chão, que não é asfaltada, cheia de buraco, de terra, de lama, dificuldades que estamos enfrentando, passando. A tapera, uma casa simples, uma mente em construção. A nossa mente precisando de uma reconstrução, de uma reforma íntima. O cramulhão, a figura do diabo na novela, que vai ser muito falado no meio da novela, o nosso ego, o nosso orgulho. O chapéu, a proteção contra o sol, mas a proteção contra pensamentos negativos, contra o pessimismo, contra notícias falsas, por exemplo. O jacaré, um tempo de espera em nossas vidas. A piranha, não dar tanta importância para a opinião de outras pessoas. E o conflito de pai e filhos que realmente pode ter acontecido na vida de vocês ou estar acontecendo, e com a novela isso vem à tona. Como eu disse para vocês na época também em que a novela passou, as cenas de nudez das atrizes mexeu muito, principalmente nos jovens, com relação aos hormônios. Então muitos desejos e impulsos sexuais acabavam aparecendo nos sonhos. Nessa novela não está tendo tanto, em razão hoje do controle, tá? Da mídia, do controle de idade das pessoas que assistem. Mas todos esses elementos aqui é só uma amostra. Podem aparecer nos nossos sonhos. E cada um deles, por mais que seja influenciado pela novela, tem uma mensagem no fundo, uma mensagem para nós, pessoal para nós. O nosso inconsciente, de alguma forma, querendo passar essa ideia. Então a novela pode mexer com os seus sonhos, pode mexer com os sonhos de muitos brasileiros. E eu falo porque a audiência está
bem grande e crescendo a cada capítulo. Hoje nós vemos algo que não víamos há algum tempo já. As famílias, os amigos, nas redes sociais se falando a respeito da novela. Fazia muito tempo que eu não via isso. Fazia muito tempo. E nós estamos presenciando isso novamente. E quanto mais se fala, mais esses objetos, elementos, pessoas podem acabar aparecendo em nosso sonho. Os personagens podem aparecer no sonho? Podem. Podem indicar certa carência afetiva nossa, dependendo de como eles se encaixam. Tudo é uma questão de interpretação. Vai ter que pegar esses objetos, esses elementos e ver como se encaixam. Tem que se levar em consideração também a história do sonho para poder dar a interpretação, entendermos a mensagem da maneira correta. Qualquer dúvida, qualquer mesmo, que tenham ficado, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo. Como eu disse para vocês, essa influência já começou nos sonhos. Já começaram a aparecer bastante sonhos com esses elementos aqui que eu falei para vocês. Provavelmente você pode já ter tido um. Se quiser relatar, quiser compartilhar, fique à vontade. Se quiser deixar sua dúvida também, deixa nos comentários. Outras pessoas podem estar lendo, vão ler, vão aprender com o que você sonhou. No mais, tenham bons sonhos. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!